Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para gravar a explicação dos exercícios da apostila São Paulo Faz Escola do 9º ano, tá? São 3 exercícios que vocês vão fazer, então eu já vou explicar os 3 somente neste vídeo, ok? De língua portuguesa, que é o que nos interessa nesse momento. Bom, vocês vão ter várias leituras de textos. O primeiro, eles estão trazendo aqui para vocês uma notícia publicada, né, por essa pessoa, nessa data aqui, neste jornal News Online, e aí tem o título: Universidades adotam Olimpíadas do Conhecimento como possibilidade para ingresso, e tem um pedaço da notícia. Essa notícia ela continua, só que não foi necessário para o material colocar todo o restante. Aí vem o texto 2, que já está em um site que se chama Tim para Você, que já é mais diferente, tá vendo? E aí tem dicas para dar um up nos estudos. E aí foi publicado nesse dia por essa pessoa, tá? E aí vai ter então a reportagem que vai trazer dicas de estudos. A primeira atividade que vocês vão fazer é o seguinte: agora é a sua vez. Para complementar as dicas já elencadas, elencadas significa já propostas, já colocadas lá em cima. Escreva as suas. Quais são suas táticas? Se liga, colar não vale. Então, você vai escrever aqui quais são as suas dicas de estudo, tá? Então, se você tem alguma maneira especial de estudar, de organizar o seu material, você escreve aqui. 1. As dicas organizadas pela jornalista, o texto 2, e as suas poderão ajudá-lo nos estudos. Una suas ideias às de outros colegas e verifique quais são diferentes e quais são parecidas. Depois da seleção, o grupo poderá criar um layout, elaborar uma lista comum a todos da sala e divulgá-la à comunidade escolar. Usar o mural da classe, criar o blog e tal. Essa atividade aqui, pessoal, conforme vocês forem nos mandando as dicas, a gente vai tentar realmente organizar um arquivo, um layout, alguma coisa bonitinha com as dicas de vocês e compartilhar no blog da escola ou no site, mas por enquanto apenas coloquem as dicas aqui e enviem para mim, depois eu organizo esse layout com vocês, tá bom? 2. De acordo com os textos 1 e 2, responda: o que diferencia os dois textos que você acabou de ler? Qual que é a diferença entre eles? Tá? Os dois foram veiculados em sites, News Online, né? Parece aqui que é um site mais de notícias. Esse outro aqui, Tim para Você, parece que é meio que um site voltado para o pessoal jovem, né? Tim em inglês significa jovem. Qual que é a diferença deles? Além do tema, da maneira como foi construído, tá? Falem sobre tudo isso. B. Qual é o tema da reportagem no texto 1? Texto 1 é aquele lá das Olimpíadas e as universidades. Esse tema é de interesse de todo o público-alvo do jornal ou somente de alguns leitores? Quem seriam eles? Tá? Então, você acha que esse tipo de notícia interessa para todo mundo que lê um jornal ou interessa para um público específico? Se esse texto interessa para um público específico, que público seria esse? C. Considere que o texto 2 é trecho de uma reportagem publicada no site de uma revista impressa chamada Tim para Você. É uma revista, ó. Vamos considerar. Quem é o público-alvo dessa revista? Pessoal, quem que leria a revista Tim para Você? Adultos, jovens, crianças, professores, pesquisadores, tá? Quem leria? D. O texto 2 está repleto de marcas, pistas, que podem atrair um determinado público. Transcreva alguns exemplos. Se vocês repararem no texto 2, quando vocês lerem, vocês vão perceber que ele tem algumas gírias, algumas expressões mais informais. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Se liga e se organize. Esse tipo de linguagem, se liga, né? Não faz a menor ideia. Se você olhar no texto 1, que é um site mais sério, com uma notícia mais neutra, mais formal, você vai ver que não tem esse tipo de linguagem, tá?
Então, pegue algumas dessas expressões, um vocabulário, que palavras ou expressões são características do público-alvo. Eu já dei uma dica, já dei esse se liga, tem outras, tá? A imagem. Há uma imagem, por que que ela foi escolhida? Aqui no 2, pessoal, olha o texto 2, tem uma imagem. Que imagem que é essa? Por que que ela foi escolhida? O que será que ela representa? Se eu tivesse colocado aqui uma imagem, talvez, de uma pessoa mais velha, faria sentido com a notícia, com o que está sendo falado, veiculado aí nessa revista, nesse site, tá? A gente tem que pensar que toda a produção publicitária e de notícia também, de reportagens, ela tem um objetivo, um foco e algumas características que vão ajudar nessa questão do foco e do público-alvo, não é? E qual é o tema da reportagem do texto 2 e por que esse tema interessaria ao público-alvo? Qual que é o tema, então, da reportagem do texto 2? Está falando de política? Está falando de futebol? Está falando do quê? Por que que esse tema interessa ao público-alvo? Lá em cima vocês já disseram qual seria o público-alvo dessa revista e por que que talvez esse tema então seria interessante, tá? Porque, por exemplo, que uma mãe, alguém que está grávida, ela vai procurar um site sobre gestação, sobre bebês, sobre maternidade. Então, ela é o público-alvo dos sites de maternidade. Quem que é o público-alvo do site 2? Por que que interessa? Entendeu? Então, pensem aí. F. Recursos como as cores e a fonte da letra, tamanho, estilo, uso de negrito, entre outras possibilidades, também contribuem para criar o sentido do texto. Compare os textos 1 e 2. Qual deles tem maior variedade no uso desses recursos? Olha todo o texto, tá? Vou voltar aqui. Olha todo o texto. Aqui, aqui, imagem. E olha todo esse texto aqui. Qual desses textos tem mais recursos em relação a letras diferentes, cores diferentes, imagens, ok? G. O uso dos recursos citados acima tem relação com o público-alvo a quem eles se destinam? Por que isso acontece? Então, esses recursos diferenciados têm relação com para quem esse texto é feito? Por que que isso acontece? Por que que eles fizeram assim? H. Grife no texto 1 um exemplo de linguagem formal. Aqui eu vou explicar para vocês já a H, que vai ajudar na I também. Linguagem formal e linguagem informal. A linguagem formal é uma linguagem séria, sem gírias, sem expressões que indicam uma proximidade, familiaridade, intimidade entre as pessoas, entre quem está escrevendo e quem está lendo. Então, ele é bem formal. O texto, né, uma linguagem informal, coloquial, já é uma linguagem mais despreocupada, na qual cabem gírias, expressões mais leves, como se fosse um colega conversando com o outro, tá? Então, você vai tirar, grifar, no caso aqui você vai ter que escrever para me entregar o trabalho. Então, você escreve um exemplo de linguagem formal e naí você vai assinalar as frases que estão numa linguagem mais informal, mais coloquial, tá? J. O autor do texto 2 utiliza a linguagem informal intencionalmente? Explique por quê. Então, quem escreveu o texto 2? Tendo em vista o público-alvo deles, as pessoas que eles imaginam que vão ler essa notícia. Ele utilizou essa linguagem informal, essa linguagem mais leve, de forma intencional, propositalmente? Por quê? Tá? K. No título do texto 2, Dicas para dar um up nos estudos, aparece uma palavra em inglês, up. Qual é o sentido dela no contexto? Bom, up, vocês vão perceber, é uma palavra que tem o sentido de para cima, elevar, mais, tá? Então, qual que é o sentido? Tipo, dar um up nos estudos. O sentido dela é o quê? De atrapalhar, de ajudar, de colaborar, de ir para cima, né? Ficar melhor, ficar pior. Qual que é o sentido? L. Outras palavras em inglês aparecem no texto. Localize-as. Vai lá no texto, procura outras palavras em inglês.
e escreve aqui. M. Por que as palavras em inglês aparecem em itálico no texto 2? Dá uma pesquisada a respeito de estrangeirismos, tá? Como escrever estrangeirismos, como usar palavras estrangeiras no texto. Pesquisa lá no Google e você vai descobrir por que essas palavras estão em itálico. Itálico, vocês sabem que é aquela forma de texto deitadinha, tipo aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele tá deitadinho. Isso é itálico. Vamos voltar lá. N. Qual é a relação do uso dessas palavras com o público-alvo da reportagem? Então, qual que é a relação dessas palavras em inglês, em itálico, essas palavras diferentes, com o público-alvo, com as pessoas para quem essa reportagem foi escrita, tá? Ó, faça um levantamento de estrangeirismos que foram incorporados ou ainda não ao léxico da nossa língua. Essa pesquisa poderá ser feita em grupo. Olha, não tem problema nenhum se você mandar uma mensagem para o seu colega e vocês fazerem juntos e me mandar algumas palavras iguais, tá? Não tem problema, desde que todos façam. Então, aí você vai pesquisa no Google, estrangeirismos ou palavras do português de origem africana, de origem alemã, de origem árabe. Tem uma tabela aqui bem grandinha. Uma aluna já me entregou várias palavras e eu combinei com ela que eu vou montar um layout bem bonitinho com essas palavras e vou colocar no blog com o nome dela. Então façam também, que a gente vai colocar lá no blog, tá? Com o nome de vocês, vamos compartilhar, que é uma curiosidade bem legal. Tem várias palavras aqui que eu fico pensando, qual será que veio dessa língua, né? Vou dar um exemplo. Download veio da língua inglesa, né? Delivery, drive-thru, tudo isso já foi meio que incorporado no nosso vocabulário. Pesquisem as outras, tá? E de outras línguas também, se vocês quiserem pesquisar. A incorporação de palavras de origem estrangeira ao léxico da língua portuguesa é fator de enriquecimento ou empobrecimento cultural? Justifique. Para você, né? O que você acha? Que quando a gente traz palavras de outras línguas para o nosso vocabulário, a gente está deixando a nossa língua mais rica, né, com mais palavras, mais maneiras de se expressar, ou você acha que é um empobrecimento, tá prejudicando a língua portuguesa porque a gente está trazendo palavras estrangeiras? Justifique, tá? 3. Observe para opinar. A linguagem utilizada pelo jovem é algo que precisa ser cuidada, pois ela incorpora gírias, palavras e expressões retiradas de jogos eletrônicos, de estilos musicais, entre outros exemplos. Os professores devem atentar para que isso não seja recorrente nas produções textuais de nossos alunos. Há indícios de preconceito no comentário acima. Localize-os. Em que situações devemos utilizar a linguagem formal e a informal? Crie um parágrafo opinativo a respeito desse assunto. Não se esqueça de dar exemplos. Se precisar, pesquise conceitos para cada uma das linguagens. Aí depois está pedindo para vocês pesquisarem, ler, né? E não copiar. Você pode ler alguma coisa, se inspirar naquele texto que você leu, só que depois você tem que referenciar. Você tem que colocar, olha, eu tirei isso de tal site, tá? Então é o seguinte, aquele trechinho que está em azul, esse aqui, ele tem uma certa questão de preconceito linguístico, tá? Preconceito linguístico é o preconceito com as maneiras que as pessoas têm de falar. Isso acontece desde o linguajar caipira, com o linguajar formal, né? Quando você faz essa comparação, dizendo que o linguajar caipira está errado, com o linguajar dos jovens, que tem gírias e tal. Já vou dar uma dica aqui que vai ajudar vocês na escrita do texto. A língua, a gente não tem apenas uma maneira de falar, tá? Então, existem situações. Quando eu estou dando aula, por exemplo, eu não vou ficar falando errado, falando gírias, porque não condiz. No momento que eu estou dando aula, eu preciso dar o exemplo. Agora, se eu tô lá conversando com os meus amigos, eu quiser falar assim, é mesmo, tudo bem que eu não falo, né? Mas se eu quiser,
Eu posso, porque eu tô numa situação informal, uma situação descontraída, tá? Então, vocês jovens, que são mais jovens do que eu não sou velha, vocês têm mais expressões ainda, mais gírias ainda. Mas será que quando você for responder uma prova, quando você for fazer um vestibular, fazer um trabalho para mim, você vai poder ficar usando muitas gírias dessas, entendeu? Será que naquele momento da produção escolar cabem essas gírias? Será? Ou naquele momento da produção escolar você precisa utilizar uma língua mais formal, sem tantas gírias, para que eu possa entender? Eu já dei vários exemplos para vocês em sala de aula. Por exemplo, tô tentando lembrar um aqui agora que vocês falam de roubo. Eu não vou lembrar. Se eu lembrar no próximo vídeo eu gravo, sabe? Então, um jornal, por exemplo. Será que dá para eles ficarem usando essas expressões? Tipo, vai dar um peão. Sabe quando vocês falam, ele foi dar um peão, que foi passear. Será que no jornal fala assim, um jovem foi dar um peão e morreu? Será que a minha mãe vai entender? Será que minha avó, que vai ler o jornal, vai entender? Não vai, por quê? Porque isso é uma gíria, uma expressão típica de vocês, adolescentes. Então, você também não pode colocar numa produção minha, se eu peço pra você escrever uma história, falar que a personagem foi dar um peão. Porque pode ser que eu também não entenda. Tem muita coisa de vocês que eu não entendo, né? Então, a gente tem que adequar a nossa língua. Mas isso não significa que a linguagem de vocês seja pobre, seja feia, seja errada, tá? Então, você vai dar a sua opinião. Que momentos, então, que a gente usa a língua formal? Que momento que a gente usa a língua informal? Pode ter gíria? Não pode ter gíria? Dê a sua opinião. Escreva pelo menos um parágrafo, ok? Eu falei que eu ia falar das 3 atividades aqui, mas eu acho que o vídeo já ficou bem grande, então eu vou parar ele por aqui e vocês assistam os outros 2 depois, ok? Até a próxima!